Rita, boa tarde para você aqui na nossa tela. Eu quero começar falando contigo sobre um dos destaques do dia, que é a situação do GPA, o Grupo Pão de Açúcar. O GPA, Rita, firmou hoje um acordo com credores para entrar num plano de recuperação extrajudicial. Parece que desagradou aqui o mercado. O GPA está liderando aqui as quedas do Ibovespa agora. Queria te questionar, Rita, essa seria só uma fase de reestruturação do grupo? Boa tarde. Pois é o que eles querem que seja, né? Repensar o modelo de negócio, repensar a estratégia do grupo, porque o GPA, que começou ali com a família do Abílio Diniz, depois ele foi tomando uma proporção e hoje nós estamos falando de uma rede com mais de 700 lojas físicas, presentes em mais de 11 estados, e nós tivemos ao longo da vida, né, do grupo, a entrada da internet e vários desafios varejistas. Então a rede hoje ela está com uma dívida aí de cerca de 4 bilhões e meio, que ela tem que reequacionar essa dívida, ela está com um prazo muito apertado, um juro na lua, então é mais uma vítima também, né, da taxa de juros extremamente elevada, mas nós não estamos esquecendo a questão da gestão e dos desafios que a GPA não soube superar de uma forma mais tranquila. Há quem compare essa recuperação extrajudicial da GPA com aquela que foi pedida pela Casas Bahia em 2024. Então há um estrangulamento de caixa. Então, abrir o bico, pedir um prazo para poder repensar o negócio, que é um negócio muito grande, são mais de 30 mil colaboradores, então é uma rede muito grande. E os credores estão aí, pelo que o presidente do grupo, Alexandre Santoro, disse, os credores estão, digamos assim, de acordo. Então vai ser dado esse tempo para que uma nova proposta seja colocada na mesa. Então eu acho que tem que haver uma oxigenação da rede, né, um enxugamento. Vamos ver o que eles vão apresentar. Mas, na verdade, o grupo está passando pelaquilo que algumas outras grandes empresas também estão passando, né? Que é uma questão aí de taxa de juros alta, aperto de caixa, em um modelo que não se sustentou nesse ambiente. Bem, Rita, falando ainda brevemente sobre o Grupo Pão de Açúcar, quando uma empresa recorre a esse mecanismo de recuperação, mesmo que seja extrajudicial, evitando justamente uma recuperação judicial, o mercado, o investidor, interpreta isso como um sinal financeiro, de estresse financeiro severo. O Grupo Pão de Açúcar perde muito, ele se fere muito na sua reputação no longo prazo por conta desse processo? Ele é muito forte operacionalmente, ele tem uma presença muito grande, é uma marca, né, que se consolidou junto ao consumidor brasileiro. Então o que eu acho mesmo é de fazer esse redimensionamento, né, porque hoje a internet, as vendas online, então quer dizer, ela tem que haver, e com certeza, para que eles tenham chegado a esse pedido de recuperação extrajudicial, isso já está pensado, mas o problema do Grupo Pão de Açúcar, do GPA, hoje, é a questão do tamanho da dívida, da altura dos juros e do prazo para pagar essa dívida. Então, eles precisam de um fôlego para essa renegociação. E junto com essa renegociação, eles têm que repensar o modelo que levou a esse endividamento, que é uma dívida que ela foge até muito do operacional. Então, operacionalmente, é um grupo, digamos assim, sadio, mas tem que haver uma reestruturação para que essa dívida seja quitada, que essa dívida seja equacionada, né? E que eles tenham uma geração de caixa suficiente para pagar essa dívida. Comigo para Brasília agora, falar do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad já anunciou a saída para a semana que vem, a saída do comando da pasta, e quem deve assumir no lugar dele é o secretário executivo, Dário Durigan. E no lugar do Dário vem Rogério Ceron aqui na linha de sucessão. Queria que você comentasse um pouco para a gente como que deve ser esse processo de transição. Olha, eu acho que para o mercado está tranquilo, é a turma do Haddad. Então foi a turma que ele levou e a turma que ele está deixando para sucedê-lo. Inclusive ele falou que a escolha do ministro compete ao presidente Lula, mas que ele achava que o presidente iria acatar
né, a sugestão dele, que é uma sugestão técnica, natural, e são pessoas da confiança de Haddad, né, porque eles já trabalham juntos desde lá da Prefeitura de São Paulo. E o trabalho, tanto do Dário Durigan quanto o do Rogério Seron, tem sido reconhecido pelo mercado. Então, são técnicos que vêm trabalhando, nós não tivemos estresse nenhum, né? É uma sucessão sem estresse. O ideal seria que essa equipe nos entregasse sinais de responsabilidade fiscal, sinais de que vão cumprir, né, as metas lá do calabouço fiscal, do arcabouço, porque foi essa equipe que participou da constituição do arcabouço e que transformou o arcabouço no calabouço, porque o arcabouço não foi capaz de entregar o que se prometia, né? Então, essa responsabilidade fiscal, esse superávit real, porque a gente tem muitas despesas extraordinárias ficando de fora, né, na hora de fazer a conta fiscal. Então, é uma sucessão sem traumas, mas uma equipe que trabalhou, mas não entregou aquilo que a sociedade brasileira tanto almeja, que é uma mudança estrutural nas contas públicas. Essa mudança estrutural, ao contrário, né? A gente tem aí, até certo ponto, não diria uma maquiagem, mas uma entrega de metas no limite e que foram cumpridas graças a essas contas que foram colocadas debaixo do tapete. Então, não tem nada de novo, sem estresse, mas o que a gente precisa, o que o Brasil almeja, sim, é uma equipe econômica com um objetivo político e um objetivo de entregar para o país realmente sustentabilidade. Um país que arrecade, mas um país que contenha os seus gastos e tenha muito mais critério no gasto do dinheiro público. E a gente um dia chega aí ao superávit primário e quem sabe ao superávit nominal. Bem, só um pequeno bastidor aqui, Rita. Sempre que você chama o arcabouço fiscal de calabouço fiscal, a gente dá boas risadas aqui na redação, risadas de nervoso, mas mesmo assim, risadas. Vou com a Rita agora para o Oriente Médio, falar do cenário geopolítico, porque, claro, os impactos nos preços do petróleo, principalmente com esse conflito, estão preocupando. Rita, o petróleo Brent batendo os $120 ontem. Como é que estão as expectativas sobre um possível fim dessa guerra e como que isso afeta o mercado, principalmente aqui do Brasil, Rita, com a Petrobras pressionada aí para esse repasse de custos nas bombas? A Petrobras, ela está pressionada por um lado e por outro lado ela está, né, até aliviada, porque está subindo o preço do petróleo e ela é uma exportadora de petróleo. O nosso problema é que o petróleo do pré-sal, que nos tornou aí autossuficientes, ele não é refinado aqui. Então nós temos que importar diesel e gasolina para a gente conseguir suprir o consumo interno. Então, se por um lado a gente fica aí, né, com essa apreensão com o barril de petróleo aí a 120, agora caiu bem, né? Depois que o Trump entrou, falou, não, a guerra está acabando, eu estou adiantado aqui na agenda. Então ele chegou dando uma certa tranquilidade para a duração do conflito. É essa duração, é a manutenção do preço do barril de petróleo nesses níveis de 90, 100 dólares, podendo até superá-los, dependendo do desabastecimento, principalmente da Ásia, que é a grande compradora do petróleo do Oriente Médio. 70% do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, que é 20% do petróleo do planeta, que é o produzido no Oriente Médio, o destino é a Ásia. Tanto é que as bolsas asiáticas foram as que mais sofreram ultimamente. Mas a Agência Internacional de Energia já estão falando de colocar na mesa as reservas estratégicas de petróleo. Então, está havendo uma mobilização global com medo dessa inflação que seria global, né, para tentar reduzir esse impacto em cima das oscilações do preço do barril de petróleo. Mas tudo vai depender da duração dessa guerra. Então o Trump está prometendo, ontem ele falou que já acabou com a marinha, já acabou com o exército iraniano, que eles não têm mais armas. Então ele passou essa tranquilidade de fim de festa, né? Ou seja, estamos chegando no fim dessa guerra.
Vamos ver se ele entrega, por exemplo, que ele fala, a Marinha Americana vai escoltar os petroleiros, os Estados Unidos vão cobrir aí para poder fazer o seguro de frete, porque o grande problema é o custo do frete. Porque se você tem um estado de guerra, você não vai passar ali para tomar tiro. Então, e o custo do frete vai para a Lua, porque o seguro também vai para a Lua. Então, é esse problema de logística global, e a gente aí começa a falar de tudo, né? Vai faltar, por exemplo, grãos. Então, pode haver também uma elevação no preço de grãos. Aí a inflação vem em nível global. E o Brasil, produtor de grãos, produtor de petróleo, vai sofrer menos. Mas no caso da Petrobras, só para dar um exemplo, segundo a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, com o petróleo a $120, o diesel no Brasil está 85% mais barato do que o preço internacional, o preço de paridade internacional. E a gasolina, 49%. Então, se esse cenário de um petróleo a $120 se concretizar, nós vamos ter que repassar esses preços aqui dentro. E aí é inflação na veia, apesar da Petrobras ser exportadora de petróleo e sermos autossuficientes. Mas a nossa gasolina e o nosso diesel não são refinados totalmente aqui. Então a gente importa. Apesar da Petrobras ter o ganho com o aumento do preço da commodity, ela vai ter sim que repassar esses preços, porque senão vai fazer um estrago no caixa dela. Falando um pouquinho mais sobre isso, Rita, as pessoas com quem nós temos conversado aqui no Bastidores já falam de calmaria artificial porque a Petrobras ainda não repassou esses preços. Queria que você comentasse até que ponto o mercado considera que essa é uma estratégia racional da Petrobras de não repassar os preços e até que ponto isso passa do limite e os investidores veem a Petrobras aí tendo uma interferência política. E repassando aqui os preços eventualmente do combustível no Brasil, Rita, queria entender de você se isso muda a percepção do Copom, que pode manter a taxa de juros ou diminuir aí a aposta de 0,50 ponto percentual para 0,25 talvez. Olha, a aposta já está em 0,25. Desde ontem, pela precificação das curvas futuras, a aposta já está em 0,25, pela negociação que acontece nos mercados futuros na B3. Então, a aposta majoritária hoje já é 0,25. Só que, de novo, é a duração, por quanto tempo esse petróleo vai ficar muito mais próximo de 100 do que próximo de 60. Essa que é a questão. Então, a duração do conflito vai fazer com que ele volte para a casa dos 60, 65 dólares o barril, se o conflito terminar. Se ele não terminar e se ele se intensificar, o petróleo escala os 100 e vai lá para os 120. Lá na Rússia, em 2022, né, nós tivemos o petróleo a 135 dólares o barril. Então, tudo isso é percepção. Então, nesse período, nós temos volatilidade. Um dia sai uma notícia, cai. Outro dia, mas cai pouco, né? Outro dia sai uma notícia, sobe muito, dependendo da notícia. O que a Petrobras está fazendo está coerente com o que ela tem feito ultimamente. Inclusive, quando o preço do barril de petróleo caiu e o preço do dólar também caiu em relação ao real, a Petrobras demorou para cortar os preços internos. Então, gente, essa repassagem da volatilidade, segundo foi dito pela própria presidente da empresa, pela Magda Chambriard, isso é uma política que a empresa tem adotado. Então, nós estamos no 11º dia de conflito, né? Então, vamos dar mais um tempinho, porque se o Trump está falando que ele está adiantado no cronograma, e o cronograma dele é de 4 a 5 semanas de guerra, nós estamos entrando na segunda semana, né? Então, de repente, vamos supor que ele consiga um acordo. Já conversou com o Putin, que é um aliado do Irã. Suponhamos que até esse final de semana algo saia. Então, eu acho que eles não querem, assim, criar esse alarde no mercado interno e eles fazem as contas, eles sabem até onde pode aguentar. E o que aconteceu? O petróleo de 120 agora já está 88. Então, a volatilidade, enquanto houver o conflito, ela vai acontecer. Então, repito, nós estamos falando de um petróleo entre 80 e 120 e não de um petróleo entre 60 e 80, né? Mudou o patamar. Por quanto tempo isso vai permanecer? Essa é a chave para que a Petrobras atue na elevação dos preços internos. É por aí.
Guerra que dura entre 5 semanas mais ou menos, mas que segundo Trump pode durar o tempo que ele achar necessário. Várias páginas dessa história. Rita Mundim, nossa comentarista de economia, muito obrigado pela sua participação, minha cara. Até. Até.